Outro dia alguém pediu para eu comentar sobre os processos mentais da gente e se o nosso racional atrapalha na hora da prática mágica. Será que atrapalha? Eu sou a Lua Serena e quero conversar um pouquinho com vocês sobre isso. Tempo atrás eu fiz um vídeo e aí alguém comentou sobre isso, né? Pediu que eu viesse comentar também sobre processos mentais, então raciocínio, processos cognitivos, a parte nossa racional, ela atrapalha a gente na hora do ritual? Bom, eu vou tecer alguns comentários sobre isso. Primeiro quero deixar claro que acho o nosso aspecto racional, o nosso lado racional, o nosso eu racional extremamente importante. Não fosse ele, a gente não conseguiria, por exemplo, estudar. Não fosse ele, a gente não conseguiria, por exemplo, concatenar as ideias para fazer um ritual, por exemplo. Não fosse ele, a gente não poderia estar aqui se comunicando. Então, eu acho extremamente importante e válido a gente enaltecer e tudo mais o nosso lado racional. Porém, gente, o que eu quero dizer para vocês é o racional ou o emocional podem atrapalhar a gente na hora de fazer nossos rituais. Por quê? Porque pra gente fazer um ritual, pra gente participar de um ritual, pra gente realmente entrar em conexão com os nossos deuses, com a nossa prática mágica, e que é a nossa prática religiosa, para alguns religiosa, para outros de ofício, enfim, vem ao caso, mas que é a nossa prática espiritual, é muito importante que a gente pense o seguinte: a gente precisa estar equilibrado com os nossos eus. Então a gente precisa estar com as nossas emoções equilibradas e com a nossa razão equilibrada também. Vejam, razão e emoção, na verdade, a gente separa dessa maneira esses eus e tudo mais, apenas para a gente explicar, para a gente conseguir compreender aspectos do nosso ser. Porque a verdade é que tanto as nossas emoções quanto a nossa razão, né, a nossa emoção e a nossa razão, elas trabalham juntas, né, para imprimir nos nossos outros corpos, não só no corpo astral / emocional, não só no corpo mental, todas as nossas experiências e percepções. Então, quando a gente vai fazer um ritual, é muito importante que a gente esteja muito equilibrado, ou minimamente equilibrado, por assim dizer. Não é à toa que normalmente um ritual ele vai começar com a gente ficando em silêncio, já baixando a gritaria, que normalmente é quando tem muita galera. Então normalmente a gente tem um momento de centramento, um momento de calma ali, pode ser que haja ali um momento de purificação, que é o momento em que você começa a deixar a sua mente já preparada para vivenciar tudo aquilo. E nesse passo é muito comum que no início das nossas celebrações, no início da nossa ritualização, a gente, principalmente se a gente está indo, né, em algum ritual com muita gente e tal, é muito comum que o nosso racional ele fique assim, tipo, analisando tudo. É a nossa mente analítica. É muito comum que às vezes as nossas emoções meio que nos atrapalhem, né? Então, às vezes algumas desconfianças, alguns medos, ou a própria emoção, né? Quando a gente deixa vir à tona. Então vejam, a razão ela é muito importante, assim como a emoção. Então a gente precisa estar equilibrado nesses dois pontos para poder fazer um ritual legal, para poder acender, para poder transcender, na verdade, os aspectos do corpo mental e do corpo emocional. Só que a gente não consegue fazer isso se tiver com esses dois corpos em desequilíbrio, né? Por isso que existe esse momento de harmonização. Outro aspecto que eu acho que é importante trazer com relação a tudo isso é que, se a gente for pensar em termos de massa, né, o que é passado muito pra gente como se a gente fosse a mente e o corpo, né? A parte da emoção e do espírito não é considerado, né? Ou é considerado algo inferior, ou algo bobo, alguma coisa do tipo. E a gente vive, né, a grande parte da gente vive nessa realidade constantemente. Então, existe, na verdade, a superestima dos processos racionais, dos processos mecânicos da gente, né, da nossa mente e tal, aquilo que eu posso ver, aquilo que eu posso tocar, aquilo que é dessa realidade. Então, existe uma superestima
e existe um achatamento, né, e um esquecimento dos processos intuitivos, uma desvalorização dos processos lúdicos. Vejam, a bruxaria, os rituais, eles têm uma questão de ludicidade, uma questão simbólica muito importante e que muitas vezes no mundo, assim, no mundão lá, é deixado de lado. Então, quando a gente chega na arte, a gente começa a ritualizar, é muito comum que a nossa mente, acostumada com essa superestima da razão e de processos mecânicos, acabe se perguntando, falando, mano, mas o que eu tô fazendo, né? Por que eu tô fazendo isso? Ai, será que tem sentido? Quem que eu tô chamando aqui? O que tá acontecendo? Ai, será que bobeira? Por quê? Porque existe essa superestima da razão. Então, o problema não é a razão, o problema é o desequilíbrio, na minha percepção, claro. A questão é o desequilíbrio que a gente vai encontrar quando a gente está falando de processos metafísicos, de processos espirituais, de momentos espirituais. Hoje, inclusive, eu respondi uma questão nos stories do Instagram. Se você não me segue lá no Instagram, me segue lá, tá? Lá eu compartilho muitas coisas do meu dia a dia ali, a gente conversa mais perto ali, né? Mas eu estava respondendo uma questão sobre trabalhar a intuição, né? E aí eu comentei lá, eu falei assim, olha, não adianta nada a gente fazer vários rituais e vários feitiços e vários trabalhos mágicos para a gente ampliar os nossos canais de percepção se a gente não trabalha com as nossas emoções. Então, se a gente não faz uma terapia, se a gente não procura se curar de certas coisas. Na verdade, eu diria que é até perigoso, de verdade, né? Eu diria que é até perigoso. Então, é muito comum e em caminhos espirituais dentro da arte que algum tipo de terapia seja importante de ser feito, seja incentivado as pessoas procurarem algum profissional dessa área. Por quê? Porque pra gente ultrapassar, é como se fossem camadas nossas, assim, né? Pra gente ultrapassar essa questão metafísica, né? Pra gente chegar à compreensão e acessar algumas coisas e tudo mais, a gente invariavelmente vai passar pela questão emocional. Tem que trabalhar algumas questões das nossas emoções, inclusive questões inconscientes. Não que você tenha que trazer à tona, na verdade, quem vai fazer isso, quem vai trabalhar tudo isso em você é o profissional de terapia. Mas existem algumas questões que precisam ser tratadas, assim, dentro da gente, para que a gente possa trabalhar com questões metafísicas, né? E nesse passo é o que eu falei, tanto emoção quanto razão, na verdade, são aspectos nossos, do nosso ser, né? Então, tudo acaba sendo um processo de equilíbrio que a gente tem que entrar. Bom, e além da terapia, quais são outras formas, né, para a gente poder equilibrar a nossa razão, a nossa mente tagarela? Bem, eu diria para vocês, por exemplo, meditação. Meditação é algo extremamente importante para equilibrar a nossa mente, inclusive para dar uma turbinada nela, para trabalhar memória, para trabalhar estresse, para deixar a mente mais assertiva. Isso é extremamente importante, a meditação. Tem uma palestra no canal do Instituto Mãe Terra que é sobre meditação, que sou eu e o Elfo que ministramos. Vai lá, dá uma assistidinha que você vai ver que se você tem essa questão com meditação, que é chato, que você não consegue, vai lá que você vai se surpreender, para você ver como existem muitas formas de meditar, tá? Então a meditação é uma dessas maneiras. Outra forma que eu acho muito importante da gente, que ajuda bastante a gente no nosso racional, é a prática, a própria prática, gente. Então você praticar constantemente acaba meio que educando a sua mente nesse ponto, né? Então você deixa de achar que é coisa da sua cabeça e percebe assim, realmente pode ser coisa da minha cabeça mesmo. Por quê? Porque a minha cabeça está acessando outras coisas que aqui a mente racional e tal, né, quadradinha nesse ponto, não me permitia, né, não deixava, porque se a gente for pensar no nosso eu racional, né, na consciência, é lá também que tá o nosso ego, não é mesmo? Então a gente precisa trabalhar algumas questões, né? E o ego quer saber tudo, né? O ego sempre quer saber de tudo, então e ele acha que tem a razão em tudo, né? E não é bem assim. Então é importante trabalhar essas questões terapêuticas e tudo mais. Outra coisa muito importante que pode ajudar vocês na hora dos rituais de vocês
é buscar a arte. Então, a arte nas mais diversas formas. Então, você pode ir com música, dançar, com canto, se você gosta de cantar, com desenho, se você gosta de desenhar, com pintura, se você gosta de pintar, a arte, né, poesia, tudo que você achar relacionado à arte para trazer para os seus rituais é uma forma de linguagem muito interessante e que a nossa razão, o nosso eu racional gosta, por assim dizer, né? Então ajuda bastante nesse sentido. Outra coisa também interessante é você usar o seu racional como um aliado, que é o que ele é, na verdade, né? Então, é você criar, na hora que você for criar o seu ritual, criar a sua estrutura ritualística, criar o seu passo a passo na hora do ritual, anotando tudo isso, né? Então, anota toda a parte e tal, mas na hora de executar, deixa também a intuição fluir. Segue o roteiro que você pré-estabeleceu, mas deixa também um espaço para você improvisar. Isso é muito importante, né? Deixar um momento de improviso ali. Outra forma bem interessante de você ajudar a sua razão é você, se puder fazer um ritual em conjunto com outra pessoa, é bem legal vocês criarem um ritual juntos e também dar margem ali, dar um momento de improviso, de ouvir a voz dos deuses, de ouvir a intuição do que vai ser feito, de como vai ser elaborado. Eu acho que isso pode ser bastante interessante. Bem, são breves pensamentos, um breve papo aqui sobre os nossos processos mentais, então a nossa mente querida, a nossa menina tagarela, e alguns caminhos aí para vocês poderem ritualizar melhor, tá bom? Um beijo para vocês e até a próxima.